Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo na área de um tema muito relevante. Albas, ultrapassei os limites do Simples Nacional. E agora? Calma, vou explicar para vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um joinha, dar um like para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente. Este tema eu recebo muitas perguntas sobre esta situação aqui. Albas, eu sou do Simples Nacional, muitas empresas aí do Brasil são do Simples, mas eu já estou aí estourando o limite, eu estou ultrapassando os limites. Observe, coloquei aqui os limites, porque eu já vou explicar por que os limites, certo? E agora o que eu tenho que fazer? Como é o procedimento? Como é que vai funcionar essa regra de transição? Então, vou estar trazendo neste vídeo aqui para vocês. Em primeiro lugar, por que eu trabalhei aqui os limites no título do nosso vídeo? Porque existe um sublimite e existe um limite federal. O que significa isso, Albas? Sublimite e limite federal. Sublimites são limites diferenciados de receita bruta anual para as empresas EPP, válidos para ICMS e ISS, tá certo? Isso depende da participação do PIB de cada estado. Aí eu trouxe como exemplo aqui o Amapá. A participação de até 1% do PIB adotarão um sublimite de até 1.800.000. No caso do Amapá, até dia 31 de dezembro de 2021, até o ano passado, né? O sublimite do Amapá era até 1.800.000, certo? Já o limite federal, certo? É ainda 4.800.000. Só que o Amapá, a partir de 2022, passou a ser 3.600.000. Grande massa, a maioria, todos os demais estados em geral, o sublimite é 3.600.000 e o limite federal, que é o limite geral, de acordo com a Lei Complementar 123 do Simples Nacional, é 4.800.000. Então, gente, é importante a gente diferenciar aqui sublimite e do limite geral, certo? Porque isso vai interferir no cálculo e vai interferir na regra de transição, certo? Eu vou explicar aqui as demais situações necessárias. Mas antes, é importante a gente falar aqui, Albas, só recordar, eu não vou calcular simples agora, mas recorda aí, Albas, anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, e anexo 3, 4, 5 são serviços. E assim é distribuído dentro do DAS, dentro daquela, de acordo com o seu anexo, de acordo com a sua atividade, os tributos, certo? Dentro do Simples, dentro daquela única guia de recolhimento. Então nós temos aqui o ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual, nós temos o ISS, Imposto de Competência Municipal, e daqui para cá, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o CPP são tributos federais, certo? Então você paga uma única guia, esse rateio de todos esses tributos, certo? Porém, todavia, o ICMS e o ISS existe esse sublimite aqui que é 3.600.000, certo? E os demais tributos é até 4.800.000, beleza? E a gente vai agora estabelecer essas situações, essas regras, certo? Situação 1, 2, 3 e as regras de transição para mostrar para você, caso você ultrapasse o limite do Simples, qual é o procedimento, como é que você vai ter que se proceder nestas situações. Antes, é importante a gente trazer aqui uma legenda, algumas legendas, certo? Porque eu vou citar aqui abreviado, é importante a gente saber isso. Então, o RBAA, que eu vou citar aqui, RBAA, é a receita bruta acumulada do ano calendário anterior. Quando eu falar de RBAA, é a receita bruta do ano calendário anterior. E quando falar de RBA, receita acumulada do ano corrente. Beleza? Então é importante a gente colocar isso aqui para a gente trabalhar as situações. Primeira situação, gente. Se a RBA, que é a receita bruta acumulada do ano calendário anterior, for inferior a 3.600.000, você recolhe todos os impostos dentro do Simples Nacional. Ou seja, Albas, minha receita bruta acumulada do ano calendário anterior foi 2 milhões. Tanto a título de ICMS, ISS, quanto o título federal, vou recolher os meus impostos dentro do Simples? Sim, vou recolher tudo dentro do Simples. Eu não ultrapassei o limite estabelecido de 3.600 e muito menos o limite de 4.800.000, certo? Então, sendo inferior, estou tudo certinho enquadrado dentro do Simples.
Segunda situação, minha receita bruta acumulada do ano calendário anterior foi superior a 3.600.000, mas inferior a 4.800.000. Ou seja, você recolhe o ICMS ou ISS normalmente no regime de apuração normal, certo? Por exemplo, ICMS, regime de apuração normal, débito e crédito, regime não cumulativo. O que você adquire aí vai te tomar um crédito, né, dependendo, lógico, respeitando os produtos isentos, submissão tributária, enfim, não é o objetivo do vídeo. E na saída vai te gerar o débito. Você confronta o crédito menos o débito e assim você gera um saldo a recolher, certo? Você não vai recolher mais aqueles percentuais estabelecidos dentro do Simples, certo? E lógico, você vai ter que enviar as obrigações acessórias como SPED fiscal, certo? E os demais tributos você continua recolhendo dentro do Simples, tá? Então você recolhe o ICMS ou ISS, ICMS se for comércio, ISS se for serviço, apurando de maneira separadamente, regime normal, e os demais tributos você continua optando pelo Simples Nacional e recolhendo dentro do Simples Nacional, porque você ultrapassou o sublimite, mas não ultrapassou o limite federal, beleza? E temos um terceiro cenário aqui, uma terceira situação, que é a minha receita bruta do ano calendário anterior, né? Superior a 4.800.000, então nesse caso você não pode optar pelo Simples Nacional, certo? Porque você ultrapassou tanto o sublimite quanto o limite federal. Ou seja, você já vai ter que optar por outro regime, lucro presumido, lucro real, dependendo da sua empresa, dependendo do seu cenário. Então faça uma análise tributária após a mudança aí desse regime. Muito bem, Alves, beleza, agora eu já sei como é que funciona, mas existe regra de transição? Será se eu já ultrapassei, já no mês seguinte eu vou desenquadrar? Muito bem, realmente existe regra de transição. É esse o nosso objetivo aqui do vídeo, certo? Mostrar para vocês essas regras de transição, certo? Então vamos lá. Primeira regra aqui, se a minha receita, lembrando, RBA, olha aqui, RBA aqui, ó, receita acumulada do ano corrente, tá? Considerando aqui uma empresa em 2022, teve a RBA em 2022, ultrapassou o sublimite de 3.600.000 em até 20%. Ou seja, eu tenho aqui o limite, o sublimite estabelecido de 3.600, mas eu ultrapassei a minha receita bruta, certo? Em até 20%. Que isso significa a minha receita acumulada de até 4.320.000. Nesse caso, eu não ultrapassei o limite federal de 4.800.000. Ultrapassei o sublimite em até 20%. Então, por exemplo, 3.600.000, eu ultrapassei nesse mês, ficou minha receita do ano corrente acumulada aí 3.800.000. Eu ultrapassei o 3.600, mas não ultrapassei aqui o 4.320.000. Então, eu tenho uma margem de até 20% de transição, beleza? A título de sublimite, tá certo? Aí, nesse caso, eu continuo recolhendo no Simples Nacional os tributos federais, mas estará impedido de recolher o ICMS ou ISS no Simples Nacional a partir do ano seguinte, tá certo? Então, por exemplo, minha receita bruta acumulada ano corrente ficou mais ou menos em 4 milhões, não ultrapassei os 4.320. Eu continuo recolhendo no mês seguinte o ICMS, porque ainda não fechou o ano? Sim, continuo recolhendo o ICMS dentro do Simples. Agora, Alves, fechei em dezembro. Quando for em janeiro, que já é um próximo ano seguinte, eu já, a título de Estado, eu vou estar dentro do Simples? Não vai estar porque você já quebrou esta regra, beleza? Deu para entender? Muito simples. Essa é a primeira situação aqui para trazer para vocês. Continuando aqui, gente, outra situação, certo? Se minha receita bruta acumulada aqui no ano corrente, em 2022, ultrapassou o sublimite em mais de 20%, observe que aqui eu coloquei em até 20%. Aqui, em mais de 20%, ou seja, acima de 4.320.000. Olha, eu estou aqui com 4.500.000, 4.600.000, então se eu ultrapassar aqui, o sublimite, lembra, é 3.600.000, né? Aí a regra de transição aí até 20% dá 4.320.000. Nesse caso eu ultrapassei, certo? Se nesse caso ocorrer na sua empresa, nesse caso
você não ultrapassou os 4.800.000, que é o federal, mas a empresa continua recolhendo os tributos federais dentro do Simples Nacional, beleza? Porque não ultrapassou os 4.800.000. Mas estará impedida de recolher o ICMS ou ISS no Simples Nacional a partir do mês seguinte. Olha aqui a diferença. Aqui a partir do ano seguinte, porque você não ultrapassou os 4.320.000 porque existe uma regra de transição, uma margem de 20%. Já aqui não, você ultrapassou a margem estabelecida de 20%. Então, no mês seguinte, você já vai ter que recolher o ICMS, não mais dentro do Simples, continua recolhendo os demais tributos dentro do Simples, mas o ICMS ou ISS tem que ser recolhido separadamente à parte no regime de apuração normal. Beleza? Tranquilo? Então é mais uma regra de transição que você tem que estar observando isso, certo? Outra regra de transição, gente, mesma coisa, receita bruta acumulada ano corrente de 2022 ultrapassou o limite de 4.800 em até 20%. Ou seja, agora nós estamos falando de limite federal, limite geral do Simples, certo? Se em até 20% eu ultrapassei os 4.800, minha receita bruta acumulada é até de 5.760.000. Então tem essa margem também para efeito federal de 20%, tá certo? Então a minha empresa estará sujeita à exclusão do Simples Nacional a partir do ano seguinte, ou seja, a mesma regra que relacionada ao sublimite, existe a regra também para o limite geral, o limite federal do Simples Nacional, certo? E é outra coisa, receita bruta acumulada em ano corrente 2022 ultrapassou o limite de 4.800 em mais de 20%, ou seja, receita acima de 5.760.000. Então, nesse caso, a empresa estará sujeita à exclusão do Simples Nacional a partir do mês seguinte. Então, a grande diferença, gente, nessa regra de transição é para saber se você ultrapassar até 20%, você tem ainda essa margem. Ah, você ultrapassou em mais de 20%, aí você já extrapolou a margem estabelecida e já no mês seguinte você já está desenquadrado do Simples. Observe a diferença em relação ao sublimite, que envolve somente esses dois tributos, ICMS e ISS, e este outro aqui que é o limite geral, que é o limite federal do Simples Nacional. Então existe dois limites aí, por isso que eu falei aqui, os limites estadual e municipal, e existe o limite geral, o limite federal. E eu trouxe essas informações importantes aqui, ó. Uma já até me antecipei aqui para vocês, que são as legendas, certo? Como parâmetro, é importante a gente identificar isso aqui, ó. O parâmetro para a ultrapassagem do limite ou sublimite não é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, que nem é feito no cálculo, que é o RBT12. Para efeito de cálculo, para ver que anexo você se encontra, você tem que levar em consideração a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anteriores antes do período de apuração, beleza? Mas para efeito de relacionamento em relação ao limite, sublimite, você vai considerar a receita bruta acumulada no ano calendário anterior, o RBAA, beleza? E para quem está iniciando a atividade, a receita acumulada do ano corrente, RBA. Beleza? Então, esse detalhe é importantíssimo, por isso que eu coloquei aqui essa nota importante. Outra nota importante, gente, que é isso aqui, ó. Tendo ultrapassado o limite ou o sublimite do Simples Nacional, mas não estando impedida de recolher dentro do Simples Nacional, serão aplicadas regras específicas do cálculo, conforme o artigo 24 da resolução do Comitê Gestor do Simples, número 140. Gente, é importante colocar aqui para vocês. Existe um cálculo específico para caso você ultrapasse o limite, certo? Alves, eu ultrapassei o limite, mas eu estou nessa regra de transição aqui de até 20% de margem. Vou continuar recolhendo dentro do Simples? Beleza, só que tem um cálculo diferenciado, existe uma margem de transição, consequentemente uma alíquota majorada, um cálculo maior para você pagar, porque você está entre 3.600.000 e 4.320.000. Mesma coisa a nível federal, você está entre 4.800.000 e 5.760.000, beleza? Então, artigo 24 da resolução do Comitê Gestor trata em relação a esse cálculo dessa regra específica de cálculo. E para a gente finalizar o vídeo, é importante a gente finalizar aqui com essa informação aqui, tendo ultrapassado o limite ou sublimite do Simples Nacional, o próprio aplicativo do PGDAS
identifica e apresenta uma mensagem esclarecendo o fato ocorrido. Então, gente, todo mês você informa lá o seu Simples, né, a sua receita. E aquilo vai acumulando. E, consequentemente, se você ultrapassar, dependendo da regra que você aqui ultrapassou, é o sublimite ou é o limite federal, ele vai te dar uma crítica. O sistema da Receita ele vai te dar uma crítica. Você ultrapassou em mais de 20%, você ultrapassou em até 20%. Então, ele vai estabelecer essa crítica, porque dependendo da crítica, automaticamente você vai estar ou não excluído do Simples Nacional. Lembra que pode acontecer a partir do ano seguinte ou pode acontecer a partir já do mês seguinte, dependendo do fato que acontecer em relação à sua receita bruta. Lembrando, gente, que você atingiu, ultrapassou o sublimite, aí você vai ter que optar por um outro regime tributário, né? Lucro presumido, lucro real, dependendo da sua necessidade. Mas, gente, se você tem dúvida mais sobre esse tema, mande pra gente que a gente vai compartilhar mais informação. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar e de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.